Vocês. Eu tô aqui hoje de novo para falar sobre mais uma carta, sobre uma tiragem que eu fiz essa semana. Eu postei até no meu story, tá? É a carta de Excalibur. Esse daqui é um oráculo de mitos de Avalon. Conta a história do rei Arthur. E nesse caso saiu a espada que foi forjada, especialmente dada para o rei Arthur. E aqui essa carta, ela fala de soberania, de poder, de verdade e de ação. Tá? Eu escrevi, né, um pouco sobre ela no Store, mas eu achei interessante trazer o que essa carta tanto. Falei sobre ela um pouco, mas bem resumidamente, porque eu não gosto de ficar colocando muita coisa no Store para leitura. Então eu resolvi hoje trazer o significado dessa carta. Eu vou ler aqui para vocês. Eu só não posto ele porque eu só não posto, tiro a foto e posto para vocês poderem ler, porque ele tá em inglês, tá? Geralmente, a maioria dos oráculos, eles vêm com um livro com a interpretação de cada carta. E nesse caso, ele tá em inglês, então eu vou ler aqui e vou traduzindo para vocês, tá bom? E eu achei muito importante trazer ela, porque se você não viu meu vídeo anterior, que também foi sobre uma carta, um oráculo do Crystal Angels da Dorian Virtue, eu postei, vou deixar, se você estiver vendo pelo YouTube, vai estar um card aqui com esse vídeo. E eu percebi que as cartas estavam muito conectadas do que se falam. Então, no primeiro, eu falei sobre a carta que eu postei, se eu não me engano, foi sobre ser você mesmo e a autenticidade. Fiz um vídeo falando sobre o que poderia estar ligado, as emoções que podem estar ligadas quando que você tem dificuldade de ser autêntico e de ser você mesmo. E nesse daqui, está falando sobre você sempre trazer a sua verdade, você se colocar em ação, que esse é o momento. E daí eu vou conectar aqui, porque que eu achei que uma carta está ligada com a outra e me decidi aprofundar ainda mais no significado dessa carta, tá? O que fala aqui? Tá? Que essa espada ela foi forjada para a verdade. Ela foi forjada por espíritos e almas puras. Você deve usar a espada de Excalibur para construir novos sonhos e destruir velhos laços e lealdades. Use essa energia da carta de Excalibur para motivar você mesmo para os seus planos futuros e colocá-los em movimento. Você tem a força, a coragem e direção para alcançar os seus sonhos. Deixe-se levar pela ação de inspiração. Quando você encontra a Excalibur, o reino lendário rei Arthur, que foi forjada em Avalon por seres místicos e mágicos, foi dado para ele pela Senhora do Lago para honrar e proteger a Grã-Bretanha. Ela é uma espada que é inquebrável e foi feita para proteger ele da invulnerabilidade e da mortalidade. Então, essa carta de Excalibur é apresentada para você nesse momento para você atender a um chamado para a ação. Você tem sido passivo? Você está sendo impaciente e se sentindo que você está desempoderado? Você está pronto para lutar para onde você acredita e tomar uma ação? Você deve sentir que você não tem as habilidades e conhecimentos e nem a força interna que você precisa para tomar a espada. Mas esta carta está sugerindo outra coisa, outro caminho. Você deve assumir a liderança e fazer as mudanças necessárias na sua vida para se alinhar com os seus valores e seus valores pessoais e éticos, tá? Esta carta está pedindo para que você faça as mudanças das coisas e coloque em movimento. E não simplesmente responder às coisas e outras pessoas que estão à sua volta. Uma vez que você decidiu, tome a ação e viva a sua vida pelas suas próprias regras e integridade. Quando a escarga de Excalibur se mostra, é uma confirmação que você é mais do que suficiente. Mais do que suficiente para uma tarefa que você deve e deseja cumprir. Você tem coragem, você tem poder e a pureza de coração para fazer as mudanças necessárias que levará você a grandes coisas para você e todos à sua volta, o qual trará benefícios através da sua ação. A Senhora do Lago confia em você
em você a espada da verdade para realizar essas coisas que você lutou. No entanto, esteja em alerta que você pode precisar cortar com com a sua vida velha e também deixar algumas pessoas, coisas e lugares para trás. Há sempre causalidades em qualquer batalha, mas esforços serão recompensados. Eu construo novos sonhos, na mensagem final. Então, aqui, o que então essa carta tem a ver com a carta anterior que eu tinha. Deixa eu ver se eu até acho aqui que eu mostrei no vídeo anterior, tá? Que é a beleza natural e autenticidade. Eu fiz um vídeo falando sobre essa carta. E na mesma semana eu tirei essa carta que saiu de Excalibur. E a mensagem é essa que eu acabei de ler para vocês. Eu fiz ela bem de forma simplificada no meu story. Mas o que eu queria dizer é o que essas duas cartas estão conectadas. O que acontece? Como eu mencionei, quando as pessoas têm dificuldade de encontrar quem realmente elas são, sente que não são autênticas, sente aquele vazio dentro de si, sente o vazio dentro de si, que não consegue se sentir completas, insatisfeitas, sempre estão insatisfeitas, a dificuldade que é, o que tanto tem por detrás dessa insatisfação. Falei lá do meu caso, que eu tinha grande dificuldade de me aceitar como eu era, as críticas que eu recebi desde a infância sobre quem eu era. Então eu tentava muitas vezes repreender todo o que era natural, que vinha de mim, para poder atender o que sociedade, o que familiares falavam, do que era certo, de como se deveria se comportar e como que deveria ser para você ser aceito. E com isso você vai negando quem você é e vai se perdendo de si, tá? E aqui, o que tá falando? Que você precisa tomar esse poder seu de volta, que você tem poder suficiente para você fazer as mudanças necessárias, que você deve acreditar em quem você é. Você deve tomar uma ação e ir de encontro àquilo que você deseja. Se você ainda sente que você não tem clareza do que tanto você quer, do que você gosta, eu digo uma coisa: a partir do momento que eu decidi realmente me dedicar à minha cura emocional, eu fui ficando cada vez mais perto de mim. E aqui eu não falo das minhas habilidades técnicas com relação à parte de terapia, de qualquer outra coisa, as minhas habilidades manuais que eu tenho, tanto para fazer artesanato, crochê, costura, cozinhar. Não é isso. Você fica mais perto de si quando você começa a se curar das emoções, das memórias, se livrar de pesos, de culpa, de situações que você se sente humilhado, envergonhado, e isso vai aproximando. Quando você consegue se curar de todas as situações, você vai se sentindo mais viva, com mais energia. Não foi um processo fácil, foi difícil, foi lento. Talvez tenha pessoas que eu sempre ficava tentando buscar fórmulas mágicas para poder me curar da noite para o dia. Hoje eu percebo pela minha história que seria uma coisa impossível, porque não foi um trauma, foi uma construção de uma vida que eu precisei parar e olhar para trás e rever o tanto de coisa, encaixar todas as peças novamente para eu conseguir me reconstruir. E o que eu já falei anteriormente, é uma reconstrução que você vive a todo momento. Ainda até hoje surge situações que antes mesmo eu não lembrava, ou às vezes mesmo algumas situações que eu já tinha passado surge, mas às vezes com uma nova emoção que antes eu não tinha percebido. Por exemplo, numa situação que eu passei, me gerou vergonha, e quando eu pude perceber aquilo, foi me dando um alívio, um estado de reconforto e me sentir mais presente, né, na vida. Mas tá, aquela mesma situação pode voltar e eu me senti que eu fui humilhada, eu me senti culpa por ter acontecido tal situação. É só um exemplo que eu estou dando aqui, tá? Então, se você sente ainda que você ainda está muito distante, você não tem a menor noção, então talvez seja a hora de você
você buscar ajuda realmente para você curar, se você sabe que você tem certas feridas emocionais do passado, traumas de infância, que ainda estão imobilizando você para você conseguir seguir com sua vida adiante. Isso é importantíssimo. Mas aqui, eu queria deixar essa mensagem da carta que ela trouxe, de quão profunda uma carta pode ser e de quanto que ela pode ajudar a pessoa no processo terapêutico, porque anteriormente eu tinha tirado essa carta que me remeteu a várias situações da minha vida no passado, e veio essa carta como um aviso, tá vendo? Você pode ainda você ainda pode se sentir que você não está preparada, você ainda sofre do perfeccionismo, tem a autocrítica. Apesar de todos esses sentimentos que podem vir à tona, o que a carta está falando, que realmente você tem poder, que é você colocar em movimento aquilo em direção aos seus sonhos, aquilo que você deseja para você, e ir em busca disso, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje, dessa carta, aprofundando um pouco mais. Espero que te ajude de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!